no cenário internacional, quase sempre isso acontece. No primeiro momento, as coisas aparecem completamente fora de controle, sempre se levanta a ideia de uma guerra global, uma guerra mundial, mas depois os ânimos vão serenando e as coisas vão voltando ao lugar. Quando eu estou dizendo voltando ao lugar, que não está tudo bem não, está tudo mal. Mas é um voltando ao lugar que é muito mais gradativo, é o dia a dia, são coisas que vão aparecendo sem ter muito estardalhaço, que é assim que tem se dado a maioria dos conflitos no mundo. Esse fator já existia e eu acredito que agora ele vai se intensificar, né? A tensão vai aumentar, o Oriente Médio já estava na linha de frente e vai ficar mais ainda. Eu diria o grande Oriente Médio até o norte da África, né? E vai haver uma conjugação de conflitos geopolíticos com revoltas populares, né? Eu acho que às vezes mistura, às vezes um aparece e o outro não, mas é uma dinâmica que vai lembrar de transformação e de contra-transformação, se quiser, em prol de grandes mudanças de revolução e de contra-revolução. É uma dinâmica que vai levar isso adiante. Os Estados Unidos têm feito isso desde quando ele alçou como potência mundial depois da Primeira Guerra Mundial e principalmente depois da Segunda. Vou começar respondendo, dizendo aqueles motivos que não são reais. E o primeiro deles é esse argumento de que o Soleimani chefiava um grupo, né, que é a Guarda Revolucionária, que praticava atos de terror. Isso não tem sentido nenhum. Em primeiro lugar, não é o estilo de política internacional do Irã. O Irã nunca se relacionou com o terrorismo. Aliás, o Irã combate o terrorismo e foi vítima de terrorismo várias vezes. Quanto mais não seja, porque os Estados Unidos, pode parecer muito estranho para as pessoas, mas os Estados Unidos estava agindo de comum acordo com o Irã, no Iraque. Quer dizer, já há alguns anos, eles têm os mesmos objetivos que manter o governo do Iraque, né? Então, na verdade, a gente pode até, depois, o dia que eu olhei depois, a cena dos carros, né, do Soleimani chegando no aeroporto, né, pelo visor dos drones, e os drones atacando, você vai ver que são 4, 5 carros, e ele estava circulando normalmente. Se ele estava circulando normalmente, que aquilo era um hábito. Então, assim, não tinha nenhum sinal absoluto de que pudesse fazer, e não tem sentido nenhum essa coisa de terrorismo. O que sempre motiva os presidentes dos Estados Unidos, democratas ou republicanos, são questões domésticas e questões internacionais. Eu diria que, por vezes, ou na maioria das vezes, as questões chamadas domésticas preponderam, né? E elas são de vários tipos, tanto as conjunturais, ou seja, momentâneas, como as outras mais de médio prazo, né? Então, momentânea não tem como descartar, né, as eleições que vão acontecer esse ano e o impeachment. Não é só com Trump, né? Lembrar que em 98, quando havia também o processo de impeachment do presidente Bill Clinton, houve um ataque ao Iraque, justamente. E em 2012 o próprio Trump divulgou aí um áudio alertando seus colegas republicanos que o presidente Obama poderia fazer alguma guerra com o Iraque. Quer dizer, isso é praxe na política externa dos Estados Unidos. E é também porque é uma grande potência. E uma grande potência, ao estilo dos Estados Unidos, as questões chamadas domésticas, elas também são internacionais e vice-versa. É uma intercomunicação entre elas. Então é muito natural que eles tratem dessas coisas. Mas já não pode ficar só um motivo. Eu acho que tem uma série de motivos que levam a isso. Eu também andei olhando assim, algumas investigações. Inclusive, se a gente olhar logo no dia seguinte do assassinato, as ações das empresas militares. Tanto empresa militar, porque quando a gente fala em empresa militar, hoje em dia você tem várias faces, aquelas que vendem armas e tem aquelas que prestam assistência de segurança, né?
empresa militar de segurança. Os Estados Unidos chegou a ter 300 mil homens no Iraque. Hoje no mundo é uma dos que chamados novos mercenários, mas é muito mais sofisticado que isso. Então isso aumentou também, né? Então as ações aumentaram. Você tem o lobby sionista dentro dos Estados Unidos, né? Li também recentemente uma reportagem que o número dessas pessoas que financiaram a campanha do Trump, que tem relação com a política de Israel, são muito próximos dos setores de segurança e podem ter influenciado. Tem alguns períodos na Guerra Fria que foram muito estudados para ver o comportamento dos atores, e no caso era os Estados Unidos e a União Soviética, e eu acredito que esse tipo de comportamento que eu já vou colocar não está só lá na Guerra Fria. Então ele aconteceu agora, que se chama, né, o efeito e o ambiente de dissuasão, né? A dissuasão, o que é a dissuasão? A dissuasão, ela funciona de duas formas. Ela é uma ameaça implícita. Mas ela é uma ameaça implícita, mas é uma ameaça que ela contém uma linguagem entre eles. E essa linguagem, os atores que estão em tensão ou na iminência do conflito, eles vão se ajustando. Então eu acredito que logo após, então primeiro, né, o ato do assassinato foi um ato, né, pegou completamente todo mundo, né, de surpresa, mas logo em seguida a ideia de que, se levar daquilo às últimas consequências, ia trazer muitos problemas para os Estados Unidos. Então era hora, vamos dizer, do recuo, ou seja, dado o recado que os Estados Unidos, para aqueles que ele queriam, né, de chamar a atenção do Irã, que os Estados Unidos vai combater o Irã, que os Estados Unidos combatem o terrorismo, não interessa ir adiante, os Estados Unidos. E do lado do Irã, a mesma coisa. Uma massa na rua, clamor, setores até mais radicais pressionando. Quando você olha alguém que é seu aliado numa situação frágil, é complicado. Então o Irã tinha que fazer alguma coisa, né? E fez, não, aí a gente pode medir se ela foi na mesma intensidade ou não, mas fez e tentou ganhar o seu público, os seus aliados. Quer dizer, é um ato para os seus aliados, não é um ato para o outro, né? Então, os ataques lá de mísseis, que não teve vítima, mas ao mesmo tempo os analistas dizem que mostrou poderio pela a destruição, mas ao mesmo tempo ele foi comedido, porque aqui tudo indica avisou o Iraque avisou os Estados Unidos. Quer dizer, os atores tentaram encontrar um equilíbrio para não ir para uma guerra de fato, mas vai ser um tipo de uma guerra prolongada, uma guerra sem fim. Ações armadas em vários países, né, tipo guerra da Síria, está na Líbia, está em vários frontes, né, que é mais o estilo onde o Irã pode se colocar, porque a simetria militar, econômica, Irã, relação Irã e Estados Unidos é muito grande. E o Irã, as pessoas não entendem isso, o Irã age de uma forma muito prudente nas questões internacionais. Prudente não quer dizer que é ingênuo ou que não vai colocar suas forças militares, etc., para ação, mas é a forma como coloca, né? Então eles não vão... Eu disse desde o primeiro momento, aí depois teve o ataque nas embaixadas, alguém disse, está vendo, errou. Não, voltou ao que era. Então teve o ápice, agora é a distensão, mas é uma distensão, como alguns chamam, é uma paz armada, uma paz violenta, não é uma paz que não existe mais aquele de sentar, fazer o acordo, cada um vai para casa. Então, não, o estado de tensão vai continuar e vai aumentar, porque se já havia desconfiança ali em todo o Oriente Médio em relação às ações norte-americanas, quanto mais não seja depois disso. Quem não é envolvido diretamente com nenhum dos dois vai olhar claramente que vamos dizer, o peso maior foi o assassinato do general, não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, não houve vítimas americanas, danificou as bases, mas, claro,
toda a retórica, todo o discurso lá no Irã, que isso foi um tapa na cara, etc., ele vai tentar vender isso, inclusive divulgando que houve 80 mortos, né? Vão tentar, para dizer, ó, o governo é forte, etc., porque o Irã também está passando problemas. Algumas ações já estão dadas, eles vão intensificar, que é reforçar os laços e o poder do Hezbollah no Líbano. Presença na Síria, Iêmen, Bahrein e, o que aí é a coisa importante, vai se aproximar da Rússia. Eu acho que a Rússia, em termos de grande potência, é uma grande novidade nisso. Claro, ela já vinha marcando uma presença muito forte na Síria, mas eu acredito que ela vai aumentar em todo o Oriente Médio. E um dos aliados principais aí é o Irã. O fato aí da presença da Rússia na Síria foi muito importante, mandou tropas, né, armas, assistente militar, e ali também teve inclusive contato com militares iranianos. Então tem uma aproximação muito grande. A Rússia sempre teve essa aproximação e eu acredito que vai aumentar. Vai aumentar, e aí sim, vai ter aí um jogo mais diplomático, não vai além disso, os Estados Unidos, outros países tentar pressionar, no sentido dos russos, não na venda de armas, na passagem de tecnologia militar para os iranianos, com certeza, eles vão ficar em cima disso, porque a correlação de forças, né, muda completamente, né? Essa semana o Putin teve um encontro com o Erdogan para atuação na Líbia, que é um negócio meio estranho também, nunca os russos lá. Então, Rússia e China, mais Rússia e China, claro, vão entrar mais nesses territórios. E mesmo em países, vamos dizer, governos, onde tem a Arábia Saudita, os governos egípcios, etc., que são pró-americanos, vai aumentar, né, as críticas e as ações contra esses governos. Claro, obviamente que há diferença. Não faria isso de igualar diferença com Obama, com Clinton, a gente pode até ver as diferenças. Mas tem uma linha que não muda, né? Então por exemplo, essa linha de ação militar no Oriente Médio, ela está estabelecida desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Isso não muda. Pode mudar assim, vamos aliar com os europeus, vamos consultá-los antes. Isso é mais estilo democrata, né? Que se aproxima mais dos europeus no pró-decisão. Mas também, mesmo aí, depois, os europeus, hoje eu até estava falando para um jornalista, os europeus reclamam muito, depois do que acontece, eles apoiam, né? Que foi o caso da a ocupação do Iraque. A França era contra, depois estava lá na ocupação. Então, assim, para alguns assuntos tem muitas diferenças, para outros tem pouco. E no caso do Oriente Médio, eu não vejo muita diferença, não. Não, eu acho que cada vez mais os europeus chiam e depois estão tudo junto com os Estados Unidos. Você não vê em nenhum momento, você pegar o pós-Guerra Fria até hoje, um dissenso muito grande. A gente pode lembrar rapidamente aqui alguns fatos, mas eu poderia até falar em Kosovo, em 1999, que os Estados Unidos fez um ataque, foi norte-americano em primeiro lugar, depois foi a OTAN, veio atrás. O caso do Afeganistão não teve nem resistência, todo mundo apoiou. O caso do Iraque teve muita resistência da França e da Alemanha, depois aderiram. Então eu não vejo. Ou seja, há um reforço, vamos dizer, da ação da OTAN, né? Temos inclusive aí o exemplo mais próximo, que é o da Líbia. Quem atacou a Líbia foi a OTAN. Foi os Estados Unidos. Aliás, dentro naquele quadro, os Estados Unidos é o que estava menos querendo intervenção. Se a gente lembrar também, a França com o Sarkozy e depois com Hollande, estava a todo momento querendo intervir mais ainda na Síria. Depois dos atentados em Paris, era uma solicitação da França. Então, por vezes, essa ideia que os europeus prezam mais multilateralismo, né? Toda uma retórica e acaba se escondendo por trás das ações norte-americanas, que são mais visíveis, mais duras, mais concretas, né?
E agora ainda mais nesse cenário da Inglaterra, né, com Boris Johnson, etc., muito próximo, que é a que tem poder militar de fato. Né? Depois a França, abaixo da Inglaterra, mais ninguém. Então isso também não é problema nenhum, né, para os americanos. Né? Essa rubrica terrorista, né, ela é muito confortável, ela já vinha sendo construída ao longo da década de 90, mas ela ganhou reforço depois do 11 de setembro. Então criou-se, né, essa coisa que é muito fácil. Você falou terrorismo, você não tem mais discussão. E a outra construção, já automática, é terror com religião. Né? Ninguém não tem importância nenhuma quando todo presidente dos Estados Unidos faz um discurso e no final ele pede para Deus abençoar a América, é normal. Se alguém fala o nome de Alá, pronto. Essa associação ela é muito forte, a mídia faz isso, não é só a mídia. As universidades, está cheio de intelectuais aí relacionando religião com terror e etc. Então isso é muito, no plano das ideias, é muito difícil combater e fica fácil, né? Como eu estava dizendo, ninguém vai mencionar que eles estavam juntos, o Irã e os Estados Unidos, ninguém vai mencionar que o Soleimani tinha passe livre, ele não estava escondendo, ele não estava escondendo em caverna com a Bin Laden, ele não era procurado. Né? Então essa ideia do terrorismo da representação, ele serve, é um abre-alas para a ação. Né? O caso do Brasil é gravíssimo. Né? Alguém perguntou para mim, você vê muita distinção do político externo do Bolsonaro com os governos anteriores do PT? Eu falei, não, com a história do Brasil. Logo na declaração eu chamei a atenção, muita gente não estava, eu falei, vocês não estão entendendo. É pior do que uma declaração mais genérica de apoio aos Estados Unidos, está qualificando a pessoa que nós temos relação como terrorista. Ele destoa do Brasil e no mundo, porque eu, até perguntei para outros jornalistas, se viram, eu não vi nenhuma declaração parecida. De ninguém, nem de Israel. Não sei se Israel. Mas assim, se for Israel, mas nenhum no mundo. Então, só para situar. Aí eu disse o seguinte, que o Brasil é tão insignificante nisso, que até na época eu falei, que o Irã não ia dar bola, mas na hora que passasse a tormenta, eles iam colocar na conta. Eu acho que o caso, essa coisa que o governo Bolsonaro costuma fazer para a política interna, e ele está fazendo para a externa, né? Na externa eu acho que ele vai se estrepar mais do que na interna.